Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado, língua portuguesa, volume 2, semana 3. Tema: fábulas. Ser um bom leitor é fator importante para se obter sucesso na escola e na vida. Para tanto, algumas ações são fundamentais como ler o texto mais de uma vez para estar seguro de seu conteúdo, sublinhar e buscar o significado das palavras desconhecidas, ler o texto em voz alta para alguém, retomar oralmente o texto por meio de um reconto para assegurar que seu conhecimento sobre o conteúdo está completo, identificar a ideia central do texto, dentre outras. Na leitura dos textos a seguir, procure exercitar as dicas deixadas acima e observar se elas te ajudam a compreender melhor a mensagem lida. Seja um bom leitor. Então, para ser um bom leitor, você tem que ler o texto várias vezes, ler o texto em voz alta para alguma pessoa, retomar o texto por meio de um reconto, ou seja, recontar o texto, identificar a ideia central. Então, para ser um bom leitor, não basta você ler o texto uma vez e dizer, pronto, já li. Não, você tem que ler, você tem que entender, você tem que interpretar aquele texto ali. Atividades. Leia com atenção o texto, depois responda as questões interpretativas propostas. O lobo e o burro. Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido, espiando tudo o que ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar a pele. Fingiu que mancava com a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro, todo choroso, contou que tinha pisado num espinho pontudo. Ai, 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 por favor, tira o espinho da minha pata, implorou. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço. Por isso, quando o burro levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. Nesse momento, o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Questão 2. O texto é um conto, uma fábula ou uma reportagem? Uma fábula, né? Porque fábula é um texto onde tem animais e os animais se comunicam entre si. 3. O plano do burro para se salvar do lobo começa quando ele finge que manca com bastante dificuldade, né? Então, o plano dele, quando ele começou a fingir que estava mancando, que andando com bastante dificuldade, aí o plano dele funcionou. Em ai, 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 por favor, tira o espinho da minha pata, o travessão marca o início da fala do burro. Então, quando a gente vai indicar a fala de alguém, a gente sempre coloca um travessão antes. 5. Na parte, se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. A palavra ele refere-se ao lobo, ao burro, ao espinho. Então, vamos lá. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta. Ele quem que vai espetar a garganta? O espinho. Então, a resposta correta é essa aqui. 6. No segmento, ele começou a procurar o espinho com todo o cuidado. A expressão grifada foi usada para indicar, a expressão grifada é essa, com todo o cuidado. Lugar, está falando aqui o lugar onde aconteceu? Não. O tempo? Também não está falando quanto tempo que gastou, não.
O modo? Sim, o modo. Como foi que o lobo procurou o espinho? Com todo cuidado. Então, foi o modo. 7. No fragmento, o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. O vocábulo destacado exprime, vocábulo destacado é esse aqui, ó, e. A soma dos fatos. Então, esse e aqui está somando. Aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra. O burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Então, aconteceu duas coisas. Então, esse e aqui está somando. Releia o desfecho da história. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Podemos concluir que o burro era um animal astuto, ingênuo, preguiçoso. Então, o burro era um animal astuto, que sabia programar as coisas, um animal inteligente. Questão 9. O trecho moral. Cuidado com os favores inesperados. Tem o objetivo de dar um ensinamento. Cuidado com os favores inesperados. Então, está ensinando alguma coisa, está pedindo para ter cuidado. Então, é dar um ensinamento. A história foi escrita em uma linguagem informal. Então, essa história aqui foi escrita na linguagem informal. Agora leia uma outra fábula. A andorinha e as outras aves. Estavam os homens semeando algodão e linho, observando-os. A andorinha disse aos outros pássaros: será para o nosso mal o que os homens estão plantando? Pois dessas sementes nascerão algodão e linho. Depois eles farão laços e redes para nos prenderem. Melhor seria destruirmos o que for nascendo para que estejamos seguras. As outras aves riram muito e não quiseram seguir o coelho. E não quiseram seguir o conselho, desculpe. A andorinha, vendo isso, fez as pazes com os homens e foi viver perto de suas casas. Depois de algum tempo, os homens fizeram laços, redes e instrumentos de caça, com os quais passaram a prender as outras aves, preservando a andorinha. Moral: prevenir é melhor do que remediar. Então, né, a andorinha aqui preveniu, né, e ficou livre. Os outros pássaros que não quiseram seguir o conselho dela, os homens estão pegando-os e prendendo. Atividade a partir do texto. Se possível, faça um vídeo realizando a leitura do texto e envie para a sua professora. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler esse texto, vão filmar ou vão fazer através de áudio e vai me enviar. Vários já leram, já filmaram, já me enviaram, alguns fizeram em forma de áudio também, já me enviaram, tá? Agora, os outros que ainda não resolveram essa atividade aqui, vai resolver e vai enviar para mim. Vai ler o texto e me enviar a leitura. Então, terminamos aqui a correção do nosso PET de língua portuguesa. Um abraço, até a próxima.